Oi, gente! Vou perguntar uma coisa pra você. Num dia ensolarado, maravilhoso assim que você queria ir à piscina, você chegou a pesquisar na previsão do tempo qual a probabilidade de chuva para aquele dia? Ah, então você já tá sabendo que conteúdo que a Giz vai explicar hoje? Isso mesmo, nós vamos falar de probabilidade. Outro caso que você pode pensar em probabilidade também é pensar assim: qual a chance de uma pessoa ganhar num jogo da Mega Sena, por exemplo? Ou mais um exemplo clássico: qual a probabilidade de uma mulher grávida ter um filho homem? Tá vendo? Todos esses casos então envolvem probabilidade. Então você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Então sejam bem-vindos ao canal da Giz. Antes de iniciar a explicação do que é probabilidade e como se calcula, eu quero pedir então duas coisas para você. E você já sabe o que a Giz vai pedir. Isso aí! Se inscreve no meu canal então, caso você ainda não esteja inscrito, e ó, deixa o seu joinha. Ok? Já fez isso? Agora vamos para a aula então, não é? Ó, o que é probabilidade então? De maneira geral, então uma explicação geral para você, probabilidade é a chance de algo acontecer. Por isso que eu fiz a abertura da aula falando da probabilidade de chuva, tá? É a probabilidade de algo acontecer, certo? E como que eu calculo a probabilidade? Olha aqui como que eu calculo a probabilidade. Probabilidade de um evento, que é de algo que eu estou analisando, não é? Então a probabilidade, ela é calculada assim, ó. O número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis, tá? Aí, quando eu calculo probabilidade, o resultado vai ser dado na forma de uma fração irredutível, ou em alguns enunciados, ele vai pedir para que essa probabilidade seja calculada em porcentagem, assim como lá na previsão do tempo. A probabilidade de chuva é de tantos por cento. Ok, mas eu vou ensinar certinho como que vai fazer essas contas. Mas você ficou confuso de tudo isso aqui que está escrito, não ficou não? Ah, eu sabia. Então, olha o resuminho que eu trouxe para vocês utilizando as palavras da Giz, tá bom? Você não vai encontrar isso aí no livro seu, na atividade. É a Giz que está falando de uma maneira mais simples para você entender. Então, probabilidade é o que você quer, tá? Que seria os resultados favoráveis, é aquilo que você está procurando, dividido pelo total que você tem. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um dado, tá? Então, se eu falasse assim, gente, se eu jogar esse dado, qual a probabilidade de sair 2, por exemplo? Tá? Então, o que eu tô querendo? Eu quero que saia 2. Quantas são essas possibilidades? Uma possibilidade, porque o meu dado só tem uma face 2, certo? Então, o que você quer? Eu quero face 2. Qual é a quantidade de face 2? É uma. O total que você tem, ou seja, aqui no dado, qual é o total de faces que eu tenho? São 6. Então, já conseguiria pensar na probabilidade. A fração que iria representar, então, isso que eu dei de exemplo, seria, então, ó, a probabilidade seria 1, porque tenho apenas uma possibilidade de sair face 2 no meu dado, já que ele tem 6 faces, e o meu total aqui é 6. Né? Por causa das 6 faces que eu falei. E qual será que saiu? Ih, ó, saiu 5 no meu jogo, tá bom? Então, a probabilidade seria de 1/6. Isso aqui é uma fração irredutível. Por que é uma fração irredutível? Porque eu não consigo encontrar um número que seja possível de dividir o 1 e o 6 ao mesmo tempo, tá? Ela já é uma fração irredutível, ok? Então, agora, vamos fazer outros exemplos? Vamos lá? Gente, então olha aqui os exemplos que eu trouxe para a gente aplicar esse conteúdo de probabilidade, né? Então, ó, no lançamento de um dado de 6 faces, eu já escrevi que o dado tem 6 faces, porque agora nós temos aqueles dados, né, aquelas coisas chiques lá que tem 8 faces, 12 faces, 20 faces, não é? Que são aquelas formas poliédricas, certo? Mas como aqui eu só tenho os dados, né, o dado comum de 6 faces, vou usar ele, tá bom? Então, ó, qual é a probabilidade
da face voltada para cima ser um número par. E agora, gente? Então, vou pegar um dado. Ó, outro dado aqui. Se eu jogar ele para cima, o que vai acontecer? Ó, jogar ele para cima, será que vai cair um número par? Ó, vamos jogar, vamos ver o que vai cair. Caiu 2, par. O que mais? Caiu 1. Não é par, é ímpar. Ah, se eu jogasse de novo, caiu 6, é par. Se eu jogasse de novo, caiu 3, é ímpar. Mas eu vou ficar fazendo todas essas tentativas? Vamos fazer a conta para a gente descobrir qual então é essa probabilidade, não é? Então eu preciso que o número seja par. E aí você lembra lá do como é a probabilidade? É então a razão entre aquilo que você quer que saia número par. Olha bem, você tem que se atentar ao enunciado. Você quer que saia número par. E aí você vai pegar os números pares, que são quantos mesmo aqui no dado? O número par aqui no dado é o número 2, o número 4 ou 6. Não é isso que são números pares? Aqui no nosso dado, tá? Então aqui eu tenho para sair aquilo que eu estou querendo, eu tenho então 3 possibilidades, ó. 3 possibilidades, tá? E agora, como que eu vou montar a conta da probabilidade, então? Ó, então vai ficar assim, probabilidade igual. Aqui no numerador vai ficar, então, aquilo que eu quero. Eu quero face par, logo eu tenho 3 possibilidades. Então, aqui vai ficar 3, tá? E quem fica mesmo no denominador é o total que eu tenho. Qual é o total de faces no meu dado? Aqui no meu dado comum eu tenho 6 faces. Então, a probabilidade de isso acontecer é 3 em 6. E se você observar, eu consigo simplificar esta fração para que eu possa torná-la uma fração irredutível. Eu posso pegar isso aqui e dividir por 3, tá bom? Dividindo isso daqui por 3, eu vou encontrar 1 dividido por 2, certo? E se você tem dúvida em como faz essa simplificação de frações para que eu possa torná-la irredutível, eu deixo a indicação da aula aqui para você que você pode voltar a assistir e rever esses conceitos. Combinado? Então, a probabilidade, então eu falei que essa medida era dada então em uma fração irredutível, não é? Em alguns enunciados ela é dada em porcentagem. Então, a probabilidade de que saia no lançamento do meu dado um número par é de 1/2. É a metade, né? 50%, já que no meu dado tem 3 faces pares e 3 faces ímpares. Ok? Olha o segundo exemplo. No lançamento de um dado de 6 faces de novo, qual é a chance? Ó? Aqui eu escrevi chance, aqui eu escrevi probabilidade. É a mesma coisa, tá bom, gente? Da face voltada para cima ser um número maior que 2 agora, ó. Então, sempre você deve se atentar àquela restrição que o enunciado está me dando. O que eu quero agora? Eu quero jogar o dado e o número tem que ser um maior que 2. Quais são essas possibilidades de acontecer? Pode sair o 2? Vale o 2? Não vale o 2, gente, porque ele falou aqui, ó, número maior que 2. Então, pode ser o 3 satisfaz aquilo que eu quero, o 4, o 5 ou o 6. Pode sair qualquer um deles que vai satisfazer o que o enunciado está pedindo. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades, então, daquilo que eu estou querendo. Possibilidades. Agora vamos montar a nossa continha da probabilidade. Então, probabilidade é igual, lembra? O numerador é aquilo que eu quero. Eu quero, então, que saia um número maior que 2, logo eu tenho 4 possibilidades. Então, aqui vai ser 4. E quem vai no denominador? É o total que eu tenho. Quantas faces tem no meu dado? Tem 6 faces. Então, é 4 em 6. E aí, eu posso tornar, então, isso uma fração irredutível. Fazendo o que mesmo? Dividindo. Nesse caso, também dá por 2. Dividindo por 2, 4 dividido por 2 são 2. 6 dividido por 2 são 3. Então, quer dizer que a probabilidade de eu jogar o dado, e nesse lançamento sair o número que é maior que 2, ou seja, nessas faces sair ou o número 3, ou o número 4,
ou o número 5 ou o número 6, tá? Eu tô falando ou, porque pode acontecer qualquer um deles. É de 2 em 3, tá bom? 2 terços, mas a gente fala que é 2 em 3. Ok, gente? Vamos fazer mais exemplos, então? Vamos lá? Gente, olha os próximos exemplos que eu trouxe, tá? Agora nós vamos falar com as moedas, brincar com as moedas, que também é um exemplo muito comum de encontrar por aí, tá bom? Para calcular probabilidade, certo? Então, olha aqui. No lançamento de uma moeda, então eu vou pegar uma das duas aí, né? E eu vou lançar para cima, daí ela cai na minha mão, tá? Aí, quando eu lanço uma moeda, o que pode acontecer? Pode acontecer de sair cara ou pode sair a coroa, não é isso? E fiz ao contrário, a coroa, certo? Então, sai cara ou sai coroa, tá bom? Aí, o que o enunciado está pedindo? Você já leu? Qual é a probabilidade de obtermos a face cara? E agora, gente? Escreva o resultado em porcentagem. Então, o que eu vou fazer? Lembra como que é a probabilidade? É o que eu quero dividido pelo total que eu tenho. Isso tá fácil, né? O que eu quero? Eu quero que saia face cara. Quantas faces caras eu tenho no lançamento da moeda? Uma face cara. Então, aqui a probabilidade vai ser, então, uma face, que eu só tenho uma face cara. Em quantas no total? Em 2. E aí o enunciado pede para eu escrever esse resultado em porcentagem. Como que eu transformo essa fração 1/2 agora em porcentagem? Caso você não se lembre como eu transformo fração em porcentagem, eu deixo a indicação da aula aqui, que a Giz explicou bem detalhado como faz isso, tá bom? E nós sabemos então aqui que para eu calcular, basta eu dividir o numerador pelo denominador. E 1 dividido por 2, a gente já sabe que é a metade, não é, gente? Metade em porcentagem representa 50%, tá? Ó, ficou na dúvida aí, ó, divide aqui então 1 por 2, ó. Vai ficar 0,5, ó, 5 vezes 2 são 10. Mas 0,5, por que 0,5 é 50%? Porque agora para chegar em porcentagem, eu pego esse resultado e faço vezes 100, tá? Ó, 0, 0, 5 e 0. Uma casa decimal, 50%. Ok, gente? Então, essa da moeda é bem clássica de acontecer, tá? E olha o outro que eu trouxe aqui também. Agora a gente vai usar aqui uns pacotinhos com um monte de papelzinho colorido aqui dentro, ó. Tem vários papéis aqui dentro, ó, coloridos, ó. Coloridos não, tem 2 cores só. Não tá muito colorido hoje. Um saquinho contém 10 papéis, ó. Então, aqui dentro eu coloquei 10 papeizinhos, tá bom? Sendo 7 azuis e 3 amarelos, tá? Agora, qual que é a probabilidade de eu colocar a mão aqui com o olho fechado assim e sortear um papelzinho amarelo, ó? Então, o que eu quero? Eu quero que saia um papel amarelo. Ó, vamos ver se eu ia sortear um amarelo? Não tô olhando, ó, produção, não tô olhando. Vamos pegar esse aqui. E esse daqui é azul, não é amarelo, então, como tava pedindo. E aí, como que eu vou calcular, então, qual é a probabilidade de retirar aqui, então, desse saquinho, um papelzinho que seja amarelo? Já tá pensando aí? Então, eu quero amarelo. Amarelo tem quantas opções aqui de acontecer? São 3, não é? Porque tem 3 papéis amarelos. Então, a probabilidade aqui vai ser igual a 3, porque o que eu quero? Eu quero que saia um papel amarelo. Tem 3 papéis amarelos. 3 em um total de 10. 3 décimos, 3 em 10. Caso o enunciado pedisse, não tá pedindo, tá, gente? Caso ele pedisse para calcular isso em porcentagem, o que você faria mesmo? Você iria dividir 3 por 10, tá? Que seria 0, e aqui daria 3, tá? Então, seria 0,3. Para eu chegar isso aqui em porcentagem, eu pego 0,3 e multiplico por 100. 0,030. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, 3 em 10 é a mesma coisa de 30%. Então, a chance de eu pegar um papelzinho aqui que seja amarelo seria de 30%. Ok? Agora vamos fazer o último exemplo do dia. Vamos lá? Gente, olha o outro exemplo que eu trouxe, então. Observe a roleta numerada de 1 a 20. Cadê a roleta? A roleta tá aqui, então você vai olhar então para a roleta que a Giz trouxe. E ela está enumerada de 1 a 20.
Então, por exemplo, eu vou girar essa roleta só pra gente brincar um pouquinho de ver qual o número que vai cair. Então, se eu girar a roleta, primeira vez, saiu o número 4. Vou girar mais uma vez. Aí, se eu girar mais uma vez essa roleta, saiu o número 8. Mais uma vez, eu gosto desse barulhinho, ó. Escuta. Saiu agora o número 7. Tá vendo? Então, acontece aqui fatos diferentes. Cada vez que eu giro a roleta, cai um número, tá bom? E agora, vamos então voltar para a questão. Qual é a questão então? Se a Giz girar essa roleta, qual é a chance de sair um número ímpar? Gente, a roleta está numerada então de 1 a 20, tá? Então tem lá os algarismos, 1, 2, 3, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e o 20, tá bom? Aí, qual então vai ser a probabilidade, a chance de sair um número ímpar? De 1 a 20, eu tenho quantos números ímpares? Você consegue pensar? Ou você acha melhor a gente escrever qual é então todas essas possibilidades? Ó, vamos colocar aqui, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ó. Ficou um pouquinho apertado aqui, ó. Olha lá, então. Eu listei todos os números, então, que estão presentes lá na roleta da Giz, tá bom? Então, desses números aqui, o que eu quero que aconteça nessa letra A? Que eu gire a roleta e saia um número ímpar. Quantos números ímpares eu tenho, então? Eu tenho, então, ó, 1 é ímpar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números ímpares. Então, a probabilidade aqui, gente, vai ser o quê? A probabilidade vai ser, então, o que eu quero um número ímpar. E tem 10 possibilidades disso acontecer. Então, a probabilidade vai ser de 10 em... Qual é o total de números que eu tenho? 10 em 20. E daí você se lembra como faz a simplificação? Porque sempre eu dou a medida de probabilidade utilizando uma fração irredutível. Então, aqui eu posso dividir, ó, por 2. Por 2 nada já. Muito bem para você aí que falou. Parabéns. Eu já posso dividir por 10, gente, ó. Os dois aqui são números divisíveis por 10, né? Então, eu coloco aqui 10 por 10 é 1, 20 por 10 é 2. Então, a probabilidade de acontecer ali no sorteio da roleta um número ímpar é de 1 em 2, que nós vimos já que é 50%, tá bom? Agora, o próximo exercício. Qual a probabilidade, então, de sair agora um número primo? E aí, você já sabe que são números primos? Você não se lembra de números primos? Então, você vai parar aqui esse vídeo e vai voltar na aula que a Giz vai deixar aqui. Lá tem toda a explicação do que são números primos, tá bom? E aí, eu já vou falar para vocês aqui. Então, dessa sequência do 1 ao 20, os números primos, então, são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19, tá? Então, eu quero que saia um número primo nessa roleta. Quais são as possibilidades disso acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a probabilidade disso acontecer será, então, 8 em 20. Porque 8 possibilidades de sair número primo, que é aquilo que eu quero. E o 20 é o total de números que eu tenho na roleta, tá? E aí, vai acontecer o quê? Eu posso fazer aquela simplificação. Dá para simplificar por 4, tá? E aí, vai ficar 8 dividido por 4 é 2, 20 por 4 é 5. Então, a probabilidade disso acontecer é de 2 em 5, tá bom? A chance de acontecer é de 2 em 5. E aí, se o enunciado pedisse em porcentagem, você iria fazer o quê? Dividir 2 por 5. Ao dividir aí, faz aí no seu caderno essa continha agora. 2 dividido por 5, você vai chegar em 0,4, não é? Chegou? Confere aí. E aí, como que eu transformo em porcentagem? Eu multiplico o resultado por 100. Então, vou multiplicar 0,4 por 100, que dá 40%.
Tá bom, gente? Faz a continha aí, confere com o resultado da giz aqui, tá bom? Olha a última. De sair um número múltiplo de 5. Você se lembra o que são múltiplos? Então também pausa essa aula e volta lá no vídeo que eu vou deixar aqui, que eu expliquei tudinho sobre múltiplos. Então os múltiplos de 5 aqui, nessa sequência da roleta, são o número 5, vamos fazer um xizinho embaixo agora, né? O 5, o 10, o 15 e o 20. Então a probabilidade agora, gente, vai ser o quê? Aquilo que eu quero que seja múltiplo de 5. Tem quantas possibilidades disso acontecer? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades de um total de 20 números, tá bom? E aí, de novo, eu posso simplificar. Tô vendo que você vai ter que parar lá e assistir a aula de simplificação de frações, hein? Tá bom? Para você ficar craque nesse conteúdo. Consigo simplificar por 4. Simplificando isso aqui por 4 vai dar 1/5, tá? E aí, 1/5? 1/5 vai ser o quê? Se eu dividir 1 por 5, divide aí. Vê se confere com o resultado da giz. 1 dividido por 5 é 0,2, tá? E 0,2 é o quê? É 20%. É 20%. Então, a chance de algo acontecer, aqui nesse caso, de rodar a roleta e sair o número primo, é de 40%. É 40% de chance de sair aquilo que eu estou querendo, que é um número primo, tá bom? Aí, na letra C, de sair o múltiplo de 5, é 20%. É 20% de chance de sair aquilo que eu estou querendo, que seria um número múltiplo de 5, tá bom? E aqui no primeiro, ó, é 50%. 50% de chance do quê? De sair um número ímpar, porque eu quero que saia um número ímpar, tá bom? Então, toda vez que você for resolver questões de probabilidade, você deve sempre ficar atento ao enunciado. O que ele está pedindo, o que você quer. Na verdade, é o enunciado que está querendo, não é? Então, fica bem ciente do que o enunciado está querendo, tá bom? Daí você faz todas as possibilidades e vê sempre quem é o total das possibilidades que você tem. Combinado, gente? Então eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, tenha gostado da explicação da giz. Agora eu vou fazer um cálculo aqui. Qual vai ser a probabilidade de você se inscrever no meu canal? E qual a probabilidade de você deixar um joinha aí pra giz? Hein? Quero só ver, hein? Vamos ver se essa probabilidade é alta. Combinado, gente? Então até a próxima aula. Tchau!